Vamos lá, bom dia a todos e a todas que aqui estão. Deixa eu ver, esses 6 minutos, fez total diferença. De 42 já somos 111 na sala. Que bom que vocês aqui estão em mais uma oficina sobre o nosso novo PGD, o PGD 2.0. Antes da gente iniciar, eu queria fazer alguns combinados, certo? São 10h11. Eu gostaria de fazer um combinado que a nossa oficina, ela vai no máximo até meio-dia hoje. Vai haver outras reuniões, então a gente não tem como se estender muito. Então, vamos fazer assim, vamos iniciar e vamos até meio-dia. Se houver ainda dúvidas, podem enviar e-mail para a DGP, dgp@ifal.edu.br, que a gente vai poder, né, tirar as dúvidas que ainda prevalecerem, certo? Temos alguns avisos. A partir de amanhã, seguindo o nosso cronograma, espero que todos estejam acompanhando o cronograma, né? A partir de amanhã iniciam as inscrições do nosso novo PGD. É importante que todos nós acompanhemos o nosso cronograma. Hoje ainda, né, é possível, se houver alguma vaga que não foi criada, se existir algum erro na vaga que foi criada, ainda temos a oportunidade de haver algumas alterações, né? As vagas foram cadastradas do dia 16 ao dia 21, as vagas no novo PGD foram criadas. A divulgação está acontecendo ontem e hoje, por isso que é importante que todos nós demos uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha se a nossa vaga consta na nossa unidade, certo? Com a descrição, com os combinados, com os pactos que foram feitos com as chefias, certo? Com a modalidade. Então, peço que vocês fiquem atentos a isso, observem se as vagas foram criadas. Se aconteceu de não ser criada ou alguma informação, né, que precisa ser alterada, entrar em contato com a DGP ou com as CGPs dos campos, certo? A partir de amanhã até o dia 28 é o momento de inscrição, certo? Todos nós devemos nos inscrever. Se perdemos essa data, do 24 a 28, não é possível haver inscrição mais. A homologação vai acontecer do dia 29 ao dia 31 de outubro. Então, as chefias fiquem atentas. Os servidores se inscrevem e as chefias precisam homologar as inscrições do dia 29 ao dia 31. São 3 dias para homologação, né? E, como eu sempre digo, o maior interessado no PGD é o servidor. Então, o servidor precisa ficar atento a esse cronograma, ao período de inscrição e também lembrar a chefia para que realize a homologação, porque a partir de 1º de novembro vamos iniciar o novo PGD no IFAL, certo? Então, contamos com a participação de todos vocês, com o acompanhamento desse cronograma por todos, para que todos nós consigamos nos inscrever e consigamos nos iniciar o novo PGD 2.0 em 1º de novembro, certo? Mais uma informação também é com relação à duração desse processo seletivo, desse primeiro processo seletivo. Inicialmente, nós pensamos num processo seletivo, uma vez que de 6 meses, uma vez que o plano, como foi criado, os planos das unidades, né, é um plano de 6 meses. Mas, assim, repensando, nós podemos ampliar, em vez de ser 6 meses, podemos fazer esse processo seletivo com um prazo de 1 ano. Mas temos que lembrar que para que ele tenha 1 ano, lá no final de abril, vai ser necessário criar um novo plano da unidade por mais 6 meses, certo? Então, já estou trazendo essa informação, nós vamos socializar isso também, vai ser enviado um memorando, né? Mas é importante que as chefias fiquem atentas a isso. Lá em abril vai ser necessário criar um novo plano da unidade, porque sem um novo plano da unidade, os servidores não vão ter como também criar os seus planos de trabalho, né? E o PGD ter a sua continuidade, certo? Então, vamos lá para mais uma oficina, a nossa segunda oficina da DGP, né? A segunda oficina, uma vez que já foi realizada uma oficina com a PRPPI, o DGP mais perto de você, sobre o novo PGD, sempre trazendo, né, informações,
sempre subsidiando todos nós para que o PGD ele aconteça da melhor maneira possível. Então, agora eu vou passar a palavra para a Márcia, para que ela possa conduzir essa oficina de hoje. Obrigada desde já a presença de cada um de vocês. É com você, Márcia. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a presença de vocês aí em mais uma oficina. A ideia hoje é realmente repassar algumas questões que foram mais comentadas, mais perguntadas, né, nas oficinas anteriores. Eu trouxe num formato diferente. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as próximas etapas, que é a inscrição e a criação do plano de trabalho individual, só repassar algumas informações sobre esses tópicos, e depois eu trouxe algumas perguntas e respostas que foram selecionadas lá diretamente do site do governo, né, que elas representam a maior parte das perguntas que surgiram nas oficinas, no DGP mais perto de você. Então, para ratificar, né, tudo aquilo que a gente disse, informou, mas já na visão, nas palavras do próprio governo. Então, não vai ser uma oficina que vai durar muito tempo a parte da apresentação, como a Lúcia já colocou, a gente guarda a questão das dúvidas, né, para o momento final. Já também passar uma informação, né, na última oficina, a gente teve 40 perguntas que foram registradas aqui pela equipe da DGP e que a gente já está respondendo, já estamos finalizando as respostas, né, formais dessas 40 perguntas, e até o final dessa semana a gente já vai disponibilizar, junto com as perguntas que surgirem hoje, naquele link do programa de gestão dentro da página do IFAO, todas essas perguntas e respostas, né? Então, além de todo o subsídio das perguntas e respostas do FAQ, que já tem no sistema no site do governo, dos manuais, né, que a gente já encaminhou os links, dos vídeos, a gente vai ter também essas perguntas e respostas publicadas aí no nosso site do IFAO. Então, espero que não restem dúvidas, né? Às vezes, depois, posteriormente, na execução, no dia a dia, vão surgir questões, mas a gente já se coloca, tanto a DGP quanto o Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal, sempre à disposição aí para tentar alinhar todas as questões. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, né, repassando as próximas fases a partir de agora. Então, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições. Como a Lúcia disse, né, é muito importante que todos já verifiquem hoje a questão do cadastramento da vaga, se não houve nenhuma incorreção no momento do cadastramento, porque hoje a gente ainda consegue fazer algum ajuste, se necessário, e a partir de amanhã, então, as inscrições até o dia 28. Dos dias 29 ao 31, então, os gestores devem estar homologando as inscrições, e no dia 1º de novembro, a gente dá início a um novo PGD, já com a criação dos planos, né, de trabalho individual e o início da execução das atividades. O prazo final para adequação das informações, então, no sistema anterior do PGD, vai até 29 de novembro por parte dos servidores, e até 20 de dezembro deve haver todas as avaliações, né, e a gente fecha esse sistema antigo aí, deixa todas as informações corretas já. Bom, então, quanto às inscrições, né? No site do PGD, no novo site, né, que é o pgd.ifal, processo seletivo Minhas Inscrições, inscrever-se. Aqui eu fiz um print da tela do DAPP, então já consta todas as vagas, né, que foram cadastradas do DAPP para o período. Então, nesse link, a partir de amanhã, já vai estar disponibilizado, né, para fazer realmente a inscrição. Então, está ali o período, né, do dia 24 ao dia 28. Por enquanto, não tem nenhum inscrito, né, a partir de amanhã, então, a gente dá o início. E aí, a partir do dia 1º, então, a gente começa no plano de trabalho individual. Eu vi, assim,
respondendo, né, os questionamentos que ainda existe muita dúvida em relação a como vai funcionar no sistema a carga horária, né, a relação das entregas com a carga horária. Então, eu resolvi colocar aqui novamente, né, como o sistema ele vai calcular a carga horária no período. Então, ele vai calcular através dos dias úteis, né, vezes a carga horária do servidor, e aí excluir todas as licenças que estejam devidamente, todas as ocorrências que estejam devidamente lançadas e homologadas, os sistemas vai excluir dessa carga horária, e quando houver compensações a realizar, ele vai fazer essa soma também dessa carga horária, né? Essa carga horária ela vai ser distribuída dentro do plano de trabalho individual entre as entregas vinculadas à entrega do próprio setor. Eventualmente também poderão ser colocadas, né, outras entregas que não estejam vinculadas ao plano do setor, como a gente já conversou nas outras oficinas, né, de quais as possibilidades, e também entregas vinculadas a outras unidades, né? Então, essa carga horária ela vai ser calculada e aí vai ser dividida, né, entre as entregas de acordo com o percentual de carga horária que o servidor indicar. E aqui colocando, né, mais uma vez a questão dos prazos. Então, a partir do final do plano, que é um plano mensal, o servidor ele tem 10 dias para terminar todos os registros e encaminhar o processo para avaliação da chefia imediata. A chefia imediata tem 20 dias para realizar a avaliação, e aí tem os prazos, né, de recurso e reavaliação, que são de 10 dias cada. Então, passando já para a questão das perguntas, né, que foram selecionadas lá do FAQ do governo. Uma pergunta bastante recorrente foi se era possível ajustar o plano de entrega, e aí complementando também o plano de trabalho individual. Então, para ambos, a resposta é sim. Os planos de entrega eles podem ser ajustados em qualquer momento, desde que o superior hierárquico do chefe da unidade de execução seja informado, né? Então, ele vai precisar homologar essas alterações. Importante ressaltar que, nos casos dos planos de entregas de unidade instituidora, fica dispensada a obrigatoriedade. A unidade instituidora, no nosso caso, é a reitoria, né? O reitor, então, esse fica dispensado de avisar o superior hierárquico. E, além disso, os planos de trabalhos individuais afetados por ajustes nos planos de entrega, eles devem obrigatoriamente ser repactuados. Bom, outra pergunta selecionada: o plano de entrega deverá estar embasado em um planejamento estratégico superior? Então, isso foi o que a gente discutiu bastante na oficina que teve com os gestores, né, para a criação do plano da unidade. Então, é sempre desejável que o plano de entrega ele esteja alinhado com o planejamento estratégico do órgão e entidade, mas isso não é indispensável. Ou seja, o sistema ele não vai obrigar que esteja alinhado, né, com o plano estratégico. Mas por que é importante que esteja? O PGD, nesse novo formato, principalmente, que ele quer avaliar os resultados, as entregas, ele precisa ser visto como uma ferramenta de gestão. Então, à medida que o nosso plano da unidade ele está alinhado com o planejamento estratégico do IFAL, fica mais fácil que a gente atinja os resultados, né, esperados pela instituição. Então, assim, não existe essa obrigatoriedade, mas é desejável que se olhe, né, para todo o planejamento institucional, para toda a estratégia, né, os objetivos, a missão da instituição no momento da criação do plano da unidade. Outra questão é se é possível uma unidade de execução ter mais de um plano de entrega concomitante. E essa eu coloquei porque eu recebi, né, diversos contatos de unidades que estavam tentando criar mais de um plano. E
E é possível existirem, é possível ir, comum, né, que existam várias entregas, mas não pode haver mais de um plano. Cada unidade ela tem um único plano para o período. E esse plano ele abarca diversas entregas, tá? Então não é possível mais de um plano, né, da unidade para o mesmo período. Aqui essa outra questão que surgiu bastante, né? No caso de unidades que fornecem atendimento ao público, estar disponível para atendimento, plantão, pode ser considerado um trabalho realizado? E a resposta do governo é que sim, estar disponível para atendimento contribui diretamente com a realização da entrega usuário atendido. Por isso, representa a execução do trabalho do participante. Ou seja, ao estar disponível, o participante estará realizando seu compromisso para o qual deverá ser avaliado. Importante ressaltar que, por ser uma atividade que requer o controle de horário de início e o horário de fim, pode-se exigir que o participante registre esses horários. Contudo, isso difere do controle de frequência e assiduidade, para os quais todo participante está dispensado. Então, não existe controle de frequência e assiduidade no PGD. Mas, dependendo do caso concreto, da necessidade institucional, da avaliação da instituição, ela pode, né, prover um meio de registro dessas atividades que obrigatoriamente precisam ser realizadas da maneira presencial. No âmbito do IFAL, a gente não tem isso ainda, assim, não tem um planejamento sobre isso, não tem uma ferramenta, né, para fazer esse controle da carga horária, mas caso exista a necessidade, pode sim haver essa obrigatoriedade do registro, né? Então, item 5. O registro do que foi realizado no plano de trabalho precisa especificar o que se fez em termos de tarefas, como a quantidade de e-mails respondidos e de ligações atendidas, por exemplo. E aí a gente vai a uma questão que também foi, né, diversas vezes respondida nos últimos encontros, que é qual a diferença, né, da atividade e da entrega, e qual é a quantidade e a qualidade da informação que eu preciso colocar. Então, a resposta do governo, né? Durante a execução do plano de trabalho, há necessidade de registrar o que está sendo realizado, bem como quaisquer impedimentos que possam atrapalhar a execução dos trabalhos. No entanto, as tarefas mencionadas são de caráter acessório, as atividades que culminam nas entregas, não sendo preciso, portanto, constar nos registros do participante. Não há impedimento legal para que os órgãos e entidades assim determinem, porém, recomenda-se evitar o microgerenciamento, de forma que os registros pelo participante e a avaliação pela chefia não se tornem tarefas extremamente complexas. Ou seja, recomenda-se que apenas os produtos ou serviços gerados sejam registrados. Então, assim, essa resposta, ela traduz um pouco, né, aquilo que foi dito. A avaliação, ela tem que ser feita no âmbito do aquilo que eu preciso fazer dentro da minha unidade. Então, trazendo mais uma vez o exemplo do departamento que eu trabalho, né, do departamento de administração e pagamento. Por exemplo, o que eu vejo que é importante dentro dos processos que a gente trabalha no meu departamento, que sejam feitos os ajustes financeiros na folha. Então, assim, a gente recebe N tipos de processos, mas a finalidade que os processos chegam no nosso setor são, em grande parte, de que sejam realizados os ajustes financeiros. Então, eu sei que existem diversas atividades dentro dessa realização. Então, precisa ser recebido o processo, precisa ser analisado o processo, às vezes solicitados subsídios para outras unidades. São várias etapas. Eu não preciso do detalhamento de todas essas etapas para avaliar a entrega, que é o ajuste realizado. Então, eu, né, como chefe do setor, eu sei quais são as atividades que compõem a análise, o cálculo e o ajuste financeiro num processo.
É mais ou menos isso. Então, evitar aquele microgerenciamento mesmo, de que toda atividade tem que ser descrita e colocada, né, no registro de execução. Bom, outra questão: após cumprir meu plano de trabalho no período, preciso estar presente no trabalho? E aí a resposta do governo é que isso depende. Depende do que foi pactuado no termo de ciência e responsabilidade, que é um instrumento de gestão por meio do qual a chefia da unidade de execução e o interessado estabelecem as regras para a participação no PGD. Vale ressaltar que, independente disso, o participante ele deve observar as responsabilidades definidas no artigo 26 da IN 24 de 2023. Então, eu posso... fiz tudo que eu tinha de necessidades para aquele dia, acabei todos os processos, não tenho mais o que fazer. Eu posso desligar o telefone e fazer as minhas coisas? Bom, se ficou pactuado no termo de ciências e responsabilidade que eu preciso estar respondendo às demandas que surgirem dentro de determinados dias e horários, eu preciso estar atento para responder essas demandas, né? Eu não posso simplesmente terminei e estou livre para fazer as minhas coisas particulares. Então, existe essa responsabilidade que eu tenho que cumprir de estar atento a novas demandas, a necessidades institucionais que surjam durante aquele horário que foi pactuado. Márcia, só para colaborar também, por favor, né, é importante a gente deixar muito claro, né, amanhã, quando o servidor for realizar a sua inscrição, né, ficar atento ao que foi pactuado com a chefia, né, o que está lá presente no TCR. Vejam que no formulário em que a chefia encaminhou para a DGP e também para as CGPs, foi pactuado esse horário em que o servidor deve estar disponível. Foi pactuado o horário das respostas no WhatsApp, de e-mail, das ligações. E, assim, essa mudança em deixar muito mais claro, porque é algo que todos nós, como servidores que estamos no PGD, nós temos que estar ali disponíveis e temos que dar retornos. Só que, infelizmente, a gente sabe que alguns servidores acabam não realizando isso. Então, é importante que a gente fique atento, né, ao que foi pactuado e que seja cumprido. Né? Se você tem o horário que você deve estar disponível, se foi acordado de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, ou o horário que for, porque cada chefia fez esse pacto, se faz extremamente importante que seja cumprido, certo? Mariana, a gente vai responder as perguntas no final da apresentação, tá certo? Márcia, pode dar continuidade. Pronto. A chefia da unidade que deseja entrar em PGD deve também fazer o plano de trabalho? Sim, todo participante do PGD deve ter um plano de trabalho. No entanto, quando se tratar de participante que também é chefe da unidade, elaborar e garantir a execução do plano de entregas é sua principal atribuição. Por isso, é possível que o plano de trabalho contenha somente uma atividade que contemple esta obrigação. Por exemplo, atividades de gestão de equipes e entregas. Esta atividade não contribui diretamente para uma entrega específica da unidade, mas é fundamental para a execução do plano de entregas como um todo. Bom, e aí outra pergunta: como deve ser feito o registro de comparecimento que trata o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 6º da IN 2423. Primeiramente, cabe esclarecer que o registro de comparecimento difere do registro de frequência e assiduidade, do qual todos os participantes do PGD estão dispensados na totalidade de sua jornada de trabalho. Ademais, não há previsão de como deverá ser feito o registro de comparecimento quando necessário. Por isso, caberá a cada órgão e entidade definir o método mais adequado para a sua realidade. No entanto, recomenda-se o uso do SOLGOP frequência para garantir maior segurança e transparência nos casos de auditorias e diligências. Então, assim, no âmbito do IFAO, a gente já definiu como vai ser feito esse controle, né? E esse controle, ele é um controle
diário, né? Então, referente a todos os dias, o servidor ele precisa, né, independente da modalidade dele, né, e do tipo de execução. Por exemplo, a minha modalidade é teletrabalho integral. Mesmo assim, eu preciso cadastrar todos os dias que eu estou fazendo o teletrabalho integral, o teletrabalho, desculpe, e eu preciso registrar as minhas ocorrências, de forma que a gestão de pessoas, né, e a chefia, ela consiga ver todos os dias se eu estive realmente, né, no teletrabalho, se eu estava em férias, em licença, em consulta, em determinado horário. Então, todas as ocorrências e os dias de trabalho, eles devem ser colocados no sistema. Bom, e também, né, como eu falei, o registro das ocorrências. Então, no dia que não houver um registro, né, ou que mesmo que haja um registro de por exemplo, trabalho presencial, mas eu fui em certo período a um exame, eu tenho que colocar tanto o registro da modalidade de trabalho quanto o registro da ocorrência, ou se eu tive somente a ocorrência. Então, eu fui nesse dia doar sangue, eu só coloco o registro da ocorrência e aí no dia de trabalho eu não preciso colocar nenhuma das modalidades, né? Pois eu não estive nesse dia o dia inteiro. Uma pessoa em PGD, ao mudar de lotação no mesmo órgão, pode continuar no programa? Isso é uma pergunta, né, que a DGP responde com certa frequência. E aí, qual é a resposta? Depende. O participante poderá continuar no PGD se a unidade de destino tiver PGD e se ele for selecionado novamente para isso. Importa ressaltar que a participação no PGD não é direito adquirido do agente público. Por isso, no caso de alteração da unidade de exercício, é necessário que o participante seja desligado no programa da unidade de origem para novamente aderir ao PGD na unidade de destino. Então, precisa passar por uma nova seleção, tá? Não é a vaga ela não é do servidor, a vaga ela é da unidade. Bom, as regras do PGD aplicam-se às pessoas com deficiência da mesma forma que aos demais participantes? Sim, pessoas com deficiência seguem as mesmas regras dos demais participantes do PGD. A única exceção diz respeito ao processo de seleção, visto que terão prioridade caso o quantitativo de interessados em aderir ao PGD seja superior ao número de vagas oferecidas e poderão ser selecionados para a modalidade de teletrabalho durante o primeiro ano do estágio probatório. Então, assim, essa diferenciação, né, para as pessoas com deficiência, ela se aplica muito mais aos órgãos e entidades que definem um percentual ou um quantitativo de vagas, né, dentro do PGD. Por exemplo, no âmbito do IFAL, que as vagas elas já são criadas, né, para o servidor, né? Então, assim, não existe essa lógica, não vai existir essa lógica da prioridade, porque sempre vai haver a vaga, né? Caso a unidade, o chefe da unidade entenda que é possível, obviamente, né? Estabelecer essa vaga no PGD. Então, essas são as perguntas que eu selecionei, então, para a gente discutir hoje, e agora a gente começa com a parte das dúvidas. E podem ficar à vontade aí. Obrigada. Dalva, você está no controle do chat? Pronto, Lucinha. Primeira inscrita, Mariana Duarte. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada por mais essa oportunidade de participar aqui de um treinamento da DGP. E eu gostaria de perguntar algumas coisas. A duração do ciclo será de 6 meses, A duração do ciclo do PGD agora, que vocês falaram no início,
não vai ser mais de um ano? Não, Mariana, foi essa informação que eu dei no início. Márcia, se você quiser também, pode Não, falar. pode responder, desculpa, Lúcia. Não, que inicialmente foi pensado em 6 meses, mas vai ter a duração de um ano. Mas deve ser ressaltado que, nesse caso, vão ter que ser criados 2 planos da unidade. Foi criado um plano agora, e no final de abril, a chefia vai necessitar criar um outro plano da unidade, um novo plano da unidade. Então, vão ser 2 planos da unidade e a duração do processo seletivo vai ser de um ano. Certo. Outra dúvida, onde é que a gente vê as vagas que foram criadas pela chefia para a gente se inscrever amanhã? No próprio sistema do PGD, o PGD novo. Já não... pode ver? Pode sim, já estão disponíveis as vagas para visualização. E como eu disse, caso exista alguma inconsistência, né, caso não tenha, pode acontecer de não ter sido criada, é a oportunidade que hoje nós temos, ontem e hoje, de realizar os ajustes. Certo, Lúcia. Isso, outra dúvida. Só complementando, Mariana, para tu saber, né, quando tu entrares no sistema, né, que é no pgd.ifal.edu.br, tu vai ir para a área que está escrito processo seletivo e vai colocar inscrever-se. Ali, hoje, tu não vai conseguir ainda fazer a inscrição, mas tu já consegue olhar a vaga. Tudo bem, consegue olhar todas as vagas da unidade, não é isso? Isso. Me diga mais uma coisa, por favor, Márcia ou Lúcia. Você falou, Márcia, que tem 10 dias para o servidor entregar as atividades dentro do plano, que é de 30 dias, quer dizer, de um mês, não é isso? Não tem a duração de um mês Perfeito. o plano, né? Isso. Aí, pelo que eu entendi, a gente tem 10 dias para colocar as atividades, é isso? Ou eu entendi errado? Então, as entregas, via de regra não, a orientação do governo e até nossa como gestão de pessoas é que as entregas elas sejam cadastradas no dia a dia, entendeu? Então, assim, por quê? Porque, como a gente colocou, né, no DGP mais perto de você e em outras oficinas, o dever da chefia é de monitorar o dia a dia do PGD. Então, não seria o ideal que depois de 30 dias, né, a chefia olhasse, não era isso que eu gostaria, né, de ver de entrega, não está dentro do que eu esperava. Então, assim, o ideal é que vá se fazendo a execução e se colocando as informações durante esses 30 dias mesmo. Mas o prazo final, de acordo com a legislação, para que todas as entregas sejam cadastradas, sejam registradas e enviadas para avaliação, é de até 10 dias após o mês de execução. Então, por exemplo, no primeiro mês de novembro, eu tenho até dia 10 de dezembro para encaminhar para a avaliação da chefia. Entendi, Márcia. E só para finalizar, como devemos registrar os atendimentos ao público quando tem assim, que tem lá teve um FAQzinho que você falou, por exemplo, que tem pessoas que a gente atende ao público, seja pelo WhatsApp, seja pelo... enfim, atendimento ao público em geral que a gente tiver. Eu acredito que seja mais pelo WhatsApp e por e-mail, entendeu? Aí, como é que a gente registra? A gente pode registrar qualitativamente, quantitativamente, ou a gente só registra que teve atendimento ao público dentro de um horário no dia? Sim, isso é uma questão bem do gerenciamento e do quantitativo e da característica do setor. Vamos supor que esteja ali num sei lá, setor que atende alunos, né, diversos durante todo o período, são muitos atendimentos. Talvez colocar nominalmente cada atendimento que eu fiz seja contraproducente, eu vou gastar um tempão e as demandas são sempre as mesmas, então seja mais fácil, né? E aí isso vai ser muito dentro do
acordo feito, né, entre a chefia e o servidor para que seja possível a avaliação, eu colocar atendimentos. Eu já tenho um registro que eu faço do dia a dia, de atendimentos dos alunos, sei lá, eu já tenho um livro, alguma coisa de registro. Atendimento de tantos alunos para, sei lá, demandas de registro acadêmico. Talvez isso já seja suficiente para a chefia avaliar. Mas se é um ambiente que tem poucos atendimentos, que seja interessante para a chefia avaliar quais são os tipos de atendimento, para que sejam possíveis depois criar, sei lá, manuais, né? Então, vai depender muito dessas questões setoriais, entendeu? Para que seja evitado o microgerenciamento, mas também não seja... eu não consigo, a chefia não consegue avaliar a demanda, porque elas são esporádicas, então é melhor que haja uma descrição. Então, tem que avaliar essas questões. Tá bom, Márcia, ficou sanadas as minhas dúvidas. E muito obrigada, Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Dando sequência, questionamento da coordenação de gestão de pessoas de Palmeira. Bom dia a todos. Pergunta que o pessoal fez, se nesse novo PGD, né, se vai haver edital mensalmente, igual o Sim, outro. vai ter a seleção mensal, sempre iniciando no dia 1º do mês subsequente, né? Isso. E assim, como a gente vai iniciar agora em 1º de novembro, mais ou menos em meados de novembro, eu acho que antes disso a gente já vai lançar o novo processo seletivo, certo? Fiquem tranquilos que aí vai ser o mesmo canal. A gente envia memorando circular e também é colocado disponibilizado no site do IFAL, na parte da DGP, em gestão de pessoas, vai estar lá disponível com o cronograma, gente. Muito obrigado, Márcia e Lúcia. Dando continuidade, questionamento do Seco. Alô, me ouvem, sim? Sim, tudo certo. Seco. Ok, bom dia. Parte dia. do questionamento que eu faria, observação, foi contemplado numa das perguntas anteriores, mas eu o farei na íntegra porque ainda precisa alguma coisa a mais. Eu anotei o seguinte aqui. Na tela 4 das perguntas que chegaram, Márcia, na tela 4 tinha uma frase assim: registro de comparecimento difere do registro de frequência e assiduidade. Eu quero partir daí. Na mesma tela, dizia o seguinte: recomende seu registro de frequência no seu Gov, né, no seu Gov, para maior segurança em caso de auditoria e diligência. Aí estou eu cá como servidor. Estou lendo o seguinte: registro de comparecimento não é igual frequência, mas eu te recomendo, para você não ter problema lá na frente, com diligência, que você vá lá no seu Gov, registre sua frequência. Eu entendo como uma sutileza, tipo assim, é melhor você fazer isso, viu, meu amigo, se você quiser mais segurança, né? Foi assim que eu entendi. Mas depois, aí, a parte que tenha sido contemplada, talvez, eu ia perguntar o seguinte: todos os dias deve ser registrado no sistema, ocorrência, atividade, já foi respondido em parte. Porque e aí foi dito por você, Márcio, que é o ideal, tal, mas não foi colocado como empecilho que isso seja feito de vez em quando, por exemplo, toda sexta-feira registrada a semana. Porque se de fato, se a gente entrar nisso, de fazer todo dia, aí sim, para mim, eu entendo como uma metodologia diferenciada, mas é um registro de frequência. Aí sim nós estamos voltando ao registro de frequência diária de atividade, com outro método, com outra terminologia, mas é isso, todo dia eu vou escrever o que eu fiz lá e registrar minha frequência. É essa a minha observação. Por favor, me esclareça melhor se eu estiver equivocado aí no meu pensamento. Certo, perfeito. O registro de frequência, ele tem as suas características. Por exemplo, se o servidor ele não registrar naquele dia a frequência e não fizer um registro que ele é de acordo com a IN2 de 2018, que vai dizer toda a questão de carga horária, ele vai ter os descontos, né? Então, assim, eu preciso registrar que eu estive em determinado horário, né, realizando as minhas atividades. Hoje, a avaliação do PGD, da realização da carga horária, ela se dá através da avaliação da chefia. Então, essa nova normativa que a gente tem hoje, ela inclusive prevê, né, a questão de descontos de carga horária, de dias.
ela tem toda essa previsão, mas dentro de uma outra metodologia, de uma outra visão, da visão dos resultados e das entregas. Então, o que acontece? Eu não poderia medir de duas formas diferentes, né, o trabalho do servidor. Eu não consigo medir ela por entregas e por frequência. Então, o registro, ele é o registro da modalidade do comparecimento, da realização do trabalho naquele dia. E por que ela é necessária para fins gerenciais, né? Porque o governo exige que a gente envie essa informação para o Sistema de Gestão de Pessoas, que é o SIGEP. Então, o governo sugere que isso seja feito através do frequências, né, no SOLGOV. A gente não aderiu a esse sistema, né, o sistema de frequência do SOLGOV. E como é que a gente vai fazer, né, a obrigação do IFAO de informar quais são os dias do servidor e qual a modalidade que ele esteve? Através desse registro que ele é obrigado a fazer, que não precisa ser diário, não existe a obrigatoriedade, como eu disse, que seja diário, mas todos os dias devem constar, e a gente vai enviar mensalmente essa informação ao SIGEP. Não sei se consegui te responder. Então, a gente está de acordo com o que é exigido para o governo, adaptando ao sistema para que a gente possa fazer essas entregas, né, das informações. E aí, na auditoria, não vai haver problema nenhum, porque a gente vai estar tendo um registro devidamente homologado dentro de um sistema, que é um sistema do IFAO, e a gente vai estar enviando essas informações para o sistema do governo. Consegui te responder, Seco? Ficou... Sim, Márcia, mas eu estou com o Fernando aqui na sala e a gente continuou debatendo aqui uma coisa ainda, eu vou aproveitar para o que a gente estava falando aqui, talvez você possa só finalizar. Então, a gente não aderiu, ok, e teremos o nosso sistema, então, de registro. E aí vocês informam. Agora, nesse nosso sistema de registro, como a gente não operou ainda, né, não entramos ainda lá, não estamos lá, eu não sei como... Você apresentou alguma telinha, Márcia? Então, lá tem o dia trabalhado né, na sexta-feira eu registro os dias trabalhados da semana. Como é que é o nosso sistema? A gente não operou ele ainda, né? É isso que eu entendi, como é que é o nosso, a operação. Deixa eu mostrar ele aqui, acho que fica mais fácil. Tá aparecendo já? Sim. Pronto. Então, vocês vão vir aqui, vai ter o meu calendário, que eu consigo ver todos os dias, vai ter as minhas ocorrências, meus dias trabalhados. Então, eu vou inserir aqui o dia de trabalho e a modalidade. Que a gente vai trocar aqui, eu já tinha falado, só que aqui vai ter teletrabalho, né? Não é trabalho remoto. Então, eu vou diariamente dizer se eu fui presencial ou se eu fui no teletrabalho e vou salvar. É só isso. Deixa eu excluir. Ficou mais claro? Sim, tranquilo, obrigado. De nada. Dando continuidade, Priscila. Oi, bom dia. Bom dia. Uma dúvida, acho que já foi sanada aí, sobre o registro, mas a outra é sobre o plano da unidade, se eu consigo visualizar no site, se eu consigo ver a descrição da vaga que tem as atividades, né? Mas aí eu estou com dúvida no plano da unidade, onde que eu consigo ter acesso? Tá. Eu não vou conseguir ver se a minha visão porque o meu sistema ele tem vários acessos, né? Então eu vou mostrar, e aí eu peço que se tu conseguir até olhar aí no teu computador se aparece igual, mas deixa eu entrar de novo no sistema aqui. Programa, planos de entrega do setor, e aí
aqui eu consigo ver de vários setores, que são setores que estão vinculados, né? Mas aí eu conseguiria olhar aqui. A princípio, eu não sei se aparece igual. Para ser a mesma visão que tu tem. Não, acredito que não. Não seja. A não ser que depois que a gente se inscreva, que homologue a vaga, a gente consiga ter esse acesso. Mas eu vou fazer o seguinte, Priscila, eu vou anotar o teu nome também e vou verificar com a DTI qual é a visão que vocês têm para poder te dar essa resposta de uma forma mais correta, né? Porque assim, agora eu não consigo ver porque eu não tenho a mesma visão, né? Mas apareceria para vocês o plano de entrega da unidade. Joia. Obrigada. Continuando, quais são as datas que a gente precisa construir o plano individual? É entre a homologação da vaga e o dia 1º, é isso? É no dia 1º. No dia 1º mesmo, a gente tem que construir o plano. Isso. Joia. E se a entrega, ela precisa ser relacionada, cada atividade, à data que foi realizada? Acredito que não. Não, até porque tem entregas que elas são uma construção, né? Por exemplo, se a minha entrega é uma resolução ou ela vai ser uma construção de vários dias, então não precisa não ser por data. Tranquilo. Obrigada. De nada. Márcia e demais, assim, só para poder falar essa questão com relação a essa questão dos planos. Eu acredito que vocês já devem saber, mas nunca é tarde para a gente também trazer mais informação. Né? Nós hoje ainda estamos no sistema, hoje é considerado o sistema antigo do PGD, né? No sistema antigo do PGD, todos nós que estamos no PGD precisamos ter um plano até o dia 31 de outubro, certo? Todos nós precisamos ter um plano até 31 de outubro. E aí, para que a gente consiga se inscrever, a gente vai, no caso, para que a vaga seja homologada, a gente precisa pedir o desligamento da vaga que temos hoje atualmente. Então, olha o que precisamos fazer. Precisamos ter um plano até o dia 31, precisamos realizar nossa inscrição no sistema novo e solicitar o desligamento da vaga que temos hoje, que participamos hoje no sistema antigo. A chefia só vai conseguir realizar a homologação se nós solicitarmos o desligamento da vaga antiga. Então, nós precisamos ficar muito atentos a esse passo a passo, porque sempre acontece, depois que chega no período da homologação, eu não consigo, a chefia não consegue homologar a minha vaga. Por quê? Porque você não solicitou o seu desligamento, certo? Então, fiquemos atentos a esse passo a passo, certo? É isso. Dalva? Secretaria dos Órgãos Colegiados. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Uma das perguntas já foi respondida, que era a questão de quando deveria cadastrar meu plano. Mas já foi respondida, a partir do dia 1º/11, certo? Perfeito. Considerando o que a Lúcia falou agora, eu queria só saber o seguinte, se eu primeiro me inscrevo na nova vaga, para depois pedir o desligamento da antiga? A ordem é essa? Desculpa, perguntou da ordem, né? No dia 1º, no dia 1º, primeiro solicita o desligamento da vaga antiga, e aí depois, sim, faz o plano de trabalho na nova vaga. Tá, mas eu preciso, a partir de amanhã, a inscrição nas novas vagas, certo? Certo. Então, amanhã, se eu quiser fazer minha inscrição, eu já posso. Então, eu me inscrevo e logo depois eu peço desligamento. Com a data do dia 31. A partir do dia 31? Ou eu deixo Não, Márcia, eu acho que... Não, é porque assim, amanhã começam as inscrições, certo? Isso. Você precisa, Lemberg, ter, como eu disse, tem que ter um plano, o seu plano, hoje, do sistema antigo, você tem que ter um plano até o dia 31, ok? Já tenho. Ótimo. Você se inscreve amanhã. Quando você se inscrever no sistema novo, você solicita o desligamento da sua vaga antiga. Por quê?
Porque a sua chefia imediata, do dia 29 ao 31, não vai conseguir homologar a sua vaga se você ainda tiver na outra vaga, certo? Tá certo. Então, quando eu não preciso esperar para o dia 31 para fazer o desligamento, eu já posso pedir logo em seguida que eu fizer a inscrição na vaga nova. Isso. Ok. A minha segunda pergunta é o seguinte: você falou, Lúcia, que será lançado mensalmente um edital de processo seletivo, certo? Mas mensalmente a gente tem que se reescrever nesse edital? Ou quem se inscreveu agora vai ter a duração de 6 meses ou mais 6 meses, é isso? Vamos lá. Hoje, nós foram criados, a maioria que está aqui sua vaga deve ter sido criada, certo? A partir de amanhã, já é possível a inscrição. Em 1º de novembro, vai iniciar o novo PGD com todos aqueles que tiveram suas inscrições homologadas. Esse processo seletivo 1 vai ter a duração de 1 ano. 1 ano. Então, de 1 ano, se você não mudou, né, de lotação, se não houve uma mudança, eu, por exemplo, eu estou na DGP, se eu for trabalhar, por exemplo, na CCAP, se eu for para um outro campus, a vaga do PGD não vai comigo, a vaga é do setor. Se houver alguma movimentação do servidor e se a nova chefia entender, pela natureza das entregas daquela unidade, o servidor poderá participar do PGD, ele vai ter que participar de um novo processo seletivo. Se não houve movimentação com o servidor, ele continua no PGD por aquele ano, por 1 ano. Agora, se houve mudança de uma coordenação para o outro, aí sim, ele vai ter que se inscrever num novo processo seletivo. Certo? E tem que aguardar, né? O novo processo ser lançado, não é isso? Isso. Mas como a Márcia já disse aqui também, todos os meses a gente vai lançar, né? Vai iniciar no dia 1º de cada mês um novo processo seletivo, mas o processo, o memorando circular com as informações, deve ser enviado em meados do mês, certo? Antes do início. Por exemplo, a gente não vai iniciar em 1º de novembro o novo processo seletivo, o PGD 2.0, mais ou menos dia 14, a gente deve estar enviando, 14 de novembro, o novo memorando circular para o processo seletivo 2, para aquelas pessoas que tiveram essa movimentação de um setor para o outro, um servidor um servidor novo, um servidor redistribuído, enfim, aquele que chegou ou aquele que vai ter que teve uma movimentação. Ok, meninas, muito obrigada. Nada. Departamento de Apoio Acadêmico de Satuba. Bom dia a todos, bom dia, Está seguindo a ordem das mãozinhas. Está me ouvindo? Está seguindo a ordem das mãozinhas levantadas? Porque eu estou aqui na lista na segunda e... Pronto, Estela, desculpa. Ah, tá bom. Posso passar, sem problema. Pode ir, Estela. Não, seguindo a ordem, certo? A minha pergunta, ela já foi respondida em parte, mas eu fiquei na dúvida. Na questão do registro de frequência, quando você clica ali no modo presencial, e tem presencial remoto, vamos dizer que, como eu faço normalmente, eu vou todos os dias da semana de manhã e à tarde, um horário de manhã remoto, outro horário presencial. Aí eu vou colocar, por exemplo, 23 eu fui de manhã e à tarde fiquei remota. Eu lanço 23 2 vezes? Não, lança somente presencial. Ah, tá. Todos os dias. Se tu vai presencial todos os dias, lança todos os dias presencial. Mesmo que eu fique em um horário remoto, né? Sim, tem essa pergunta, inclusive, no Perguntas e Respostas do governo. Eu vou ver se eu acho aqui rapidamente para mostrar, mas é essa a orientação que eles dão. Eu não sei se a CGP de Palmeira quer tirar alguma dúvida novamente. Sim. Pronto, a sua vez, viu? É minha vez? Não. Sim. Lúcia ou Márcia, foi respondido já, mas ficou uma dúvida ainda. O meu plano está fechadinho na dia 31, tranquilo? O anterior, né? Amanhã está aberto para escrever.
A minha chefia tem até 31 para homologar, né? Correto? Até 31. Se eu me desligar após fazer a sessão do 2.0, a minha chefia ainda vai poder homologar o anterior, se desligando. Entendeu? Messias, vamos lá. Você tem o seu plano até o dia 31 no PGD antigo, certo? A sua chefia já homologou o seu plano? Homologou. Vou olhar. Porque ele vai homologar e ele vai avaliar. Mesmo você estando desligado da vaga antiga, a chefia ainda vai conseguir avaliar. Ainda é possível, tá? Mas essa questão do plano antigo até o dia 31 é importante que todas as chefias tenham homologado o plano, tá? Porque a avaliação, mesmo estando desligado, é possível sim ser feita. Obrigado, Lúcia. Licença, aqui eu achei a pergunta no site do governo, daí só para complementar para a Estela. Peraí, que eu abri abertas. Aqui. Pergunta 5 do teletrabalho parcial. Como registrar o teletrabalho parcial por turno? Aí a pergunta é feita no SISREF, né? Mas se aplica. No caso de teletrabalho parcial, o registro por turno no SISREF fica impossibilitado, pois não é possível registrar mais de um código por dia. Esse código que eles falam é o código que é o código do CIGEP, né? Se é trabalho presencial ou teletrabalho. Assim, o registro deve ser feito contemplando o dia inteiro de trabalho. Dessa forma, temos que nos dias que o participante realize atividades presenciais, independente de ser o dia todo ou parte do dia, deverá ser registrado o código 400, presencial parcial. Essa é a orientação. Obrigada. De nada. Dando continuidade, Departamento Acadêmico de Satuba. Pronto, agora? Vamos lá. Márcia, só para situar, né? Primeiro, eu sou chefe do departamento, né, acadêmico, e eu não estou em PGD, certo? Não estou em PGD. Eu trabalho presencial de segunda a sexta e às vezes até o sábado. Mas eu tenho 2 subunidades, certo? A coordenação de registro acadêmico e a coordenação da EJA, que estão em PGD. As chefias desses setores estão em PGD. A primeira pergunta é, nesse caso, que essas subunidades têm status, tem chefia e tal, tem função, né, gratificado o coordenador, quem deve elaborar o plano de entrega? Sou eu, que não estou em PGD, e sou o chefe superior, ou são eles? São eles. O senhor só homologa, só vai homologar, mas quem vai criar sempre é o chefe da unidade. Chefe da unidade, o chefe imediato, porque tem vários chefes, né? Tem um chefe imediato, tem um chefe superior. O chefe imediato, sempre. Certo. Uma segunda perguntinha que é bem sutil, que a Lúcia falou agora, que quando a gente cadastrou a vaga, por exemplo, na questão da vaga foi eu que mandei, né? O formulário, eles preencheram, tal, adaptei e mandei. No cadastro da vaga, a Lúcia ponderou aí que a vaga não é do servidor, a vaga é do setor. E aí eu lembro que no formulário, um servidor mandou no campo vaga, no formulário, tem a pergunta assim, vaga, tinha esse campo no formulário. Aí um colocou o nome do setor e o outro colocou o nome do servidor que iria para a PGD. Quem acertou e quem errou? Na verdade, não tem muito certo ou errado nesse campo, né? Esse campo é um campo para o reconhecimento do nome da vaga, né? Que é o que vai ficar registrado. Via de regra, eu entenderia melhor não colocar o nome de um servidor na vaga. Então, colocar, talvez, assim, não que houvesse um certo ou errado, ou uma orientação nossa de como preencher, mas, por exemplo, quando eu preencho vaga, não vaga da Márcia, vaga da chefia do departamento de administração e pagamento de pessoal.
né? E dessa forma, porque realmente não há um vínculo, né, da vaga com o servidor, ele não tem o direito adquirido sobre essa vaga. Certo. A terceira e última pergunta. Oi, Roberto. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem. Só para endossar também, Márcia, existem unidades que existem vários servidores que fazem até as mesmas atribuições, né? As mesmas atribuições, tem as mesmas atribuições. O que é que muitos fizeram? Eu digo porque a gente cadastrando aqui 5 vagas. Aí a chefia encaminhou, vaga 1, vaga 2, vaga 3, vaga 4, vaga 5. A gente não pode nomear aquela vaga, eu vou reiterar, a vaga não é do servidor, a vaga é do setor, é da unidade, tá? Então, não é a vaga da Lúcia, do Roberto, da Márcia, do Messias, não é. É a vaga daquela unidade ali. Entendi. E como é daqui de Satuba, eu já esclareço que não foi cadastrado com o nome do servidor. Bem, Deise, arrasou, mulher. Obrigado, Daisy. A última pergunta, só para fechar o entendimento, é o seguinte: em que medida, porque assim, o plano de entrega, eu acompanhei aqui as formações que vocês vêm fazendo esse momento, e aí tem novas diretrizes, né? Tipo, o plano de entrega ele se baseia na entrega e não em tarefas e tal, e tem aquele método 4Q, 1P, eu entendi tudo isso. Essas mesmas diretrizes, esses mesmos princípios também se aplicam a um plano de trabalho, e em que medida o plano de trabalho e o plano de entrega se confundem? Porque na minha cabeça, o plano de entrega é o semestral, vai ter que fazer 2, né, ao longo do ano e tal, e aí quem vai fazer é o servidor, o plano de trabalho. Eu quero entender a semelhança e a diferença entre o plano de entrega e o plano de trabalho que o servidor que está em PGD vai ter que fazer a partir do dia 1º, para fechar essa última pergunta. Entendi, acho que entendi a pergunta, mas eu não vou dizer que o plano da unidade seja um plano mais tático que o plano de trabalho mais operacional, porque não vai ficar bem certinho no conceito. Mas o plano da unidade é tudo que se espera daquela unidade num período de 6 meses. E não efetivamente esse tudo que se espera da unidade vai ser feito pelos mesmos servidores, né? Então, por exemplo, o plano de entrega da unidade, tudo que se espera dos servidores, óbvio, que estão no PGD, né? Porque talvez a unidade tenha mais entregas, mas que não vão ser relacionadas aos servidores que estão no PGD. E aí não faria muito sentido, né, conter no plano da unidade essas entregas que não vão ser realizadas. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coordenação que faz parte do DAPP, que é a coordenação de cadastro. Lá eles têm as atividades de cadastro, que são realizadas por alguns servidores, e a atividade do assentamento funcional digital, que é feito por uma outra servidora. Então, o plano da unidade, ele é um plano geral de tudo que eu quero ter de entrega da CCLP durante os 6 meses. E esse plano da unidade, ele vai balizar os planos de trabalhos individuais. Só que alguns servidores vão ter algumas entregas, outros vão ter outras entregas, e além disso, os servidores eles podem ter entregas que são vinculadas até mesmo a outros setores. Por exemplo, um servidor que participe de uma comissão, ou um servidor que atue com demandas de outros setores. Ele pode ter no plano individual demandas mais específicas da atuação dele. Então, o que eu diria? O plano da unidade, ele é um plano global daquilo que se espera dessa unidade no período de 6 meses. O plano individual de trabalho, ele vai conter algumas dessas entregas, né? Que vai conter o quanto o servidor que está lotado ali naquele setor ajudou a realizar algumas das entregas do plano da unidade e o que mais ele entregou no seu dia a dia de trabalho. Não sei se eu me fiz entender. Tá, joia. Obrigado, Márcia, esclarecido. De nada. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Daisy. Tchau, gente. Tchau, de nada. Seguindo agora, Ana Leal. Bom dia, gente. Bom dia. Veja só, eu estou com algumas dúvidas. E a maioria delas só vai ser retirada fazendo, né? Quando a gente botar a mão na massa.
Mas veja, no dia 1º, eu tenho que entregar um plano de trabalho individual. Esse plano é de 30 dias ou é de 6 meses? Primeira pergunta. Passo todos ou passo por parte? Não, acho que a gente vai respondendo, até para eu não deixar de responder nada. A primeira pergunta, o plano de trabalho individual. Individual vai ser de 30 dias ou vai ser de 6 meses? Sempre de 1 mês. Ah, sempre de 1 mês. Isso. A cada mês. Porque eu fazia por semana. Outra pergunta. Eu fazia a minha entrega em forma de planilha, tá? Para eu fazer essa entrega em forma de planilha, o que eu fazia de 5 dias, fazer de 30, vai ficar muito grande. Então, indiretamente, vocês já falaram isso. Ao invés de falar de atendimento individual, eu posso dizer que eu realizei 30 atendimentos, tanto, 60 atendimentos no mês, sem discriminar. Pode, inclusive, eu acho que tu relatou o teu caso específico na outra reunião, e aí, assim, tu pode, inclusive, aí, claro, sempre de acordo com a tua chefia, né, para ela dizer o que ela precisa avaliar, mas tu tem atendimentos em diferentes campos, né, e são sempre, pelo que eu entendi, o mesmo tipo de demandas. Então, o que tu pode, e aí, claro, a tua chefia que vai dizer se pode ser assim ou não, mas a entrega nesses 30 dias pode ser tantas visitas ao campus, tal, né, para atendimento aos alunos, e aí não precisa descrever, que tu pode sim continuar tendo a tua planilha e até remetendo a ela para a chefia, se for o caso, mas como o intuito é verificar as entregas que foram feitas, essas próprias visitas aos campos, né, visita ao campo realizado com atendimento aos alunos já seria suficiente para um registro de entrega, entendeu? E o detalhamento, a atividade em si, tu pode sim remeter à chefia, se a chefia preferir que seja colocada no teu plano individual, até pode, não há um impedimento, né? Mas eu vejo que seria já uma questão de análise de atividade mesmo, uma análise micro, que não faz sentido no global do entendimento desse novo PGD. A minha situação é um pouco difícil, porque tem coisas que são previsíveis em 30 dias e tem coisas que não são previsíveis, mas isso as entregas eu acho que vai ajustando. Uma outra pergunta também é o seguinte, eu só devo solicitar esse desligamento depois de todas as minhas entregas efetuadas, não é isso? Porque como eu faço entregas semanais, eu vou ter essa entrega até a última semana de outubro, não é? E como é feito esse desligamento? Existe um link em que eu vou entrar para pedir de desligamento, ou eu posso mandar uma mensagem solicitando esse desligamento a partir do dia tal, e pronto, isso fica resolvido. Lúcia, tu quer responder? Ô, Ana, eu não entendi. Dá para você repetir, por favor? Veja só, eu faço entregas semanais. Então, eu ainda tenho a entrega até a última semana de outubro, não é? Então, a lógica seria que eu só solicitasse esse desligamento a partir do dia 31 de outubro, quando eu fizesse a minha última entrega, não é isso? Sim, mas você não vai ter que fazer o seu plano, é porque o seu plano é semanal, mas lembra que a gente enviou um memorando para todos os servidores, que todos precisam ter um plano de trabalho até o dia 31? Precisa, independente. Você precisa ter esse plano de trabalho então, até o dia 31. Então, a minha próxima entrega eu já posso fazer até dia 31, ao invés de ser de semanal, não é isso? Isso. Tá, Você precisa fazer até o dia 31. Aí, amanhã, faça, por favor, o seu plano hoje até o dia 31. Amanhã, você se inscreve e depois você já solicita o seu desligamento. Por quê? Porque a sua chefia vai precisar homologar a sua vaga nova. Certo, entendi. Eu já fiz um plano até o dia 25, ou seja, até o final dessa semana. Então, na sexta-feira, eu já passo até o final, 31, e já solicito o desligamento. Agora, como é que faz essa solicitação de desligamento nesse processo? Você precisa, pronto, você já deve ter participado de outros processos seletivos do PGD. Sim, você tem que ir no sistema antigo, né, lá em minhas inscrições, e lá tem um botãozinho que parece um olho. Aí você visualiza a vaga que você está inserida hoje, inscrita hoje, e solicita o desligamento.
Deixa eu mostrar aqui. Mostra, Márcia, Acho que por fica mais favor. fácil. Ô, Lúcia, nessa questão da Ana Leal, eu acho que ela precisa prolongar esse plano, né, até o dia 31, porque ela não vai conseguir criar um outro na semana que vem, não, né? Mas foi o que eu disse, ela precisa É ter um plano até sexta-feira. 31. Ele encerra na sexta. Eu posso criar ainda, não posso? Não, Não, você não vai Falar criar, por não. vez. Pessoal, Você por favor, vai um por editar. vez. Mas ele já foi homologado. Como é que eu vou poder anular ele se ele foi homologado? Você não vai anular, você vai inserir mais atividades e pedir à sua chefia para que homologue novamente. Mesmo ele tendo sido homologado, eu cancelo a homologação, né? Você não vai cancelar, Ok. você vai inserir novas atividades. Nas atividades até o dia 31. Isso. Ok. Licença, minha gente, Lúcia e Márcia, eu que me encontro em licença médica, que estou sem cumprir atividades, é um caso à parte, Lúcia e Márcia? Teria como eu fazer o cancelamento de sair desse PGD também, dessa forma, de cancelar a inscrição também? Você tem que colocar. Você colocou a ocorrência da licença médica? Sim, eu coloquei. Inclusive, a Márcia, eu tenho falado com ela, eu tenho alguns planos que eu não concluí, entendeu, Márcia? Entendeu, Lúcia? Que foi de anteriormente de entrar em licença, entendeu? E eu queria saber se mesmo assim eu tenho como desinscrever nesse PGD. Vamos lá, você já colocou a ocorrência. De toda forma, para você se inscrever no sistema novo, no processo seletivo novo, você precisa solicitar o desligamento do processo seletivo antigo, Mariana. Sei, eu entendi. Aí eu acho que eu tenho como me desligar mesmo com essa situação, né, dos planos em aberto. Porque no caso seria, a gente tem até que ver, né, Márcia, como a própria DTI, como é que vai ser feito isso, porque se continuasse no mesmo sistema, vamos dizer, esses planos, eles seriam jogados para frente, quando você retornasse. Mas, como a gente vai para um novo sistema, então isso não vai ser possível. Então, a gente vai ter que alinhar com a DTI para ver como vai ser realizada essas entregas, tá certo? Mas isso aí a gente vai ter que falar com eles e ver como vai ser feito. Não é possível dar resposta a você agora. Tá certo. Eu posso falar com você depois, Lúcia, no Pode. seu WhatsApp? Pode sim. Tá bom, Ô, obrigada. Lúcia, só mais uma coisinha para finalizar. Não é? Eu não tenho como fazer atendimento presencial nos campos, atendendo a 4 campos. Então, isso não funciona, isso é impossível, impraticável, senão eu teria que viajar todos os dias, não tem condição. Então, eu só vou para o campus para fazer uma ação que seja coletiva. E os atendimentos eu faço online a todos os campos, tá? Só corrigindo essa observação que você fez, porque não tem como eu ir para cada campus para dar um atendimento presencial. Isso seria me colocar na estrada todos os dias. Então, eu só faço quando há uma ação planejada e uma ação direcionada para um atendimento coletivo, quer seja de servidores, formação de professores ou de servidores, ou quer numa ação que demanda uma situação, uma necessidade de cada camping, tá? Que cada camping tem uma situação bem particularizada, viu? Não, tranquilo. Só para deixar bem claro isso. É tudo a título de exemplo, né? Porque a gente está fazendo o exemplo de acordo com as possibilidades. Mas, independente disso, aí tem que verificar qual é a realidade, né? E como isso vai ser colocado como entrega. Mas aí, tranquilo. Mostrando, a gente vai ajustando. Só o dia a dia que vai... Só o dia a dia que vai vendo. O problema vai ser esse primeiro plano, que é a primeira vez que a gente faz, mas o resto a gente vai... Primeiro plano e primeira entrega, né? Tá conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Tá, então, aqui em minhas inscrições, vai estar a inscrição homologada, né? Que é que eu estou até no dia 31. E é aqui que eu solicito o desligamento. Ah, tá. Certo? Ok.
Pronto. Certo. Tranquilo. Grata. De nada. Dando continuidade, Comitê de Ética em Pesquisa. Bom dia, meu nome é Remy, eu terminei por equívoco entrando pelo e-mail do setor. A minha dúvida é, folgas pelo TRE, a gente cadastra sempre antes? Eu posso dizer todas as dúvidas ou parte a parte? Ou de uma em uma? Vamos dando uma em uma, né, que eu acho que é mais tranquilo da gente não esquecer, depois vem. Mas a primeira dúvida sobre as folgas, se tem que necessariamente cadastrar antes? É isso? É uma pergunta. As folgas pelo TRE, a gente cadastra antes nas ocorrências, mas o procedimento continua o mesmo, a gente manda o processo para esqueci o nome do setor, mas o setor da Casa. CCLP. CCLP, certo. A gente faz o mesmo procedimento. Isso. E quando chega o dia, a gente cadastra a ocorrência no dia ou a gente cadastra antes? Deu para entender? Entendi. Assim, como esse dia que tu vai colocar a ocorrência, ele vai mudar a tua carga horária em cada um dos planos, tem que ser sempre antes da avaliação da chefia. O ideal é que para aqueles afastamentos que a gente já conhece, já tem data pré-estabelecida, seja sempre feito previamente. Como as férias. Por exemplo, por exemplo, eu vou ter férias em novembro. Então, quando eu cadastrar, eu já faço essa ocorrência com referência aos dias. Perfeito. E eu fiquei na dúvida, né? Apesar de ter sido debatido, mas ainda fiquei com dúvida. Esse registro diário, ele é obrigatório, caso esqueça. Porque, assim, a gente está num novo sistema. Isso. E você sabe que a gente pode esquecer, como a gente teve erros quando passou para esse plano, a gente teve erros, depois foi ajustando. Caso esqueça, o sistema vai lembrar. Quando pedir a avaliação da chefia, o sistema ele já dá um lembrete, que ele pergunta se você cadastrou todos os dias, né, antes de solicitar a avaliação. Aí, caso tu não tenha feito, vai pedir para cancelar, vai lá, cadastra os dias e depois pede a avaliação. Ah, tá. Então, assim, independente de ser feito diário, pode ser feito também no final, é isso? Isso, pode. Ele pode ser feito a qualquer momento antes do pedido de avaliação. Mas o ideal é que seja feito antes. Pronto. Então, na verdade, são duas coisas. Tem o registro diário e o registro das atividades que a gente faz após 30 dias. No caso, seriam 2 registros. Isso. Certo. E só para fazer o fechamento. Então, a gente faz a atividade, na verdade, um pouco parecida com a Ana. Então, eu faço a ampliação até o dia 31, no plano antigo das minhas atividades. Depois de homologado, aí amanhã eu faço a inscrição e peço logo o desligamento, porque já estou acobertada. É isso? Sim, é o passo a passo, Reni, porque você precisa ter um plano até o dia 31, certo? No sistema antigo. Certo. Tem até o dia 31. Amanhã começam as suas inscrições. Você faço a inscrição e peço o desligamento. Dá outra vaga para você, do dia 29 ao dia 31, a sua chefia poder homologar a sua vaga. Certo. E dia 31, faço todas as atividades, né? Sim, para o plano ser avaliado. Pronto. Ok. Obrigada. Nada. Vamos lá dar aula. Coordenação de registro acadêmico. Bom dia a todos. Meu nome é Domênico, eu sou da CRA de Campos Penedo. Veja, eu faço meu plano semanal. Ocorre que quando eu terminei de fazer o plano hoje, né? Ontem, aliás, eu fiz o plano e ficou até o dia 30. E ficou o dia 31 fora do calendário. Como eu vou fazer para registrar esse dia 31? Se não dá mais para inserir ele no PGD antigo, no caso. Não, ainda dá. Ainda consegue entrar lá e colocar mais uma atividade
para complementar a hora até o dia 31. Ou aumentar uma atividade, ou a carga horária de uma atividade. Tu ainda consegue fazer isso. Mas o plano fica só, ele só dá direito a você ter 40 horas. Se eu botar mais 40 uma horas dentro atividade. de uma atividade, mas tu pode inserir mais uma, entendeu? De 8 horas. Ah, então tá. Beleza. Tá? Mas aí, se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato que a gente dá uma olhada juntos. Você tem um número, você vai deixar o número aí no chat? Márcia? O chat está fechado, mas deixa eu ver aqui. É Domênico de quê? Isso, Domênico Pereira Tenório. Eu mando um e-mail, Pedro Temer, com o meu número. Pronto, perfeito. Já anotei aqui. Assim, essa questão do desligamento, quer dizer que eu posso fazer esse desligamento a qualquer momento e sem prejuízo, né? A partir de amanhã, é isso? Gente, olha, eu vou repetir, eu peço que vocês prestem bastante atenção, certo? Com relação a essa questão do desligamento. Ó, só é possível ter uma inscrição homologada se você tiver solicitado o desligamento da vaga que você ocupa hoje, certo? O primeiro passo, nós precisamos ter um plano até o dia 31 de outubro, certo? Temos o plano até o 31 de outubro. Amanhã começam as inscrições. Aí, o que a gente faz? A gente vai se inscrever. Para que a chefia consiga homologar a sua vaga nova, que você vai se inscrever amanhã, você precisa solicitar o desligamento da vaga antiga, como a Márcia explicou aqui, a Ana Leal, passo a passo. Vai no PGD, no sistema antigo, vai em minhas inscrições e solicita o desligamento. Dessa forma, a chefia vai poder homologar a vaga nova de 29 a 31, certo? Aí, lá no dia 31, como o Remy até colocou, você não tem um plano até o dia 31, a chefia já vai ter o seu plano, vai ter homologado, você vai inserir as atividades e mesmo desligado da vaga antiga, a chefia vai poder avaliar. É esse o passo a passo. Vai continuar colocando as entregas, é isso. Acho que era essa dúvida. Obrigado. De nada. Michele Siqueira. Desculpa, pessoal, levantei errado. Bom dia. Bom dia. Sem problema. Laudenice. Eu levantei a mão, baixei a mão. Mas, enfim, já que me chamou, só para confirmar, no caso do plano em andamento, mesmo solicitando o desligamento, se houver necessidade nesse percurso até o dia 31 de fazer de editar, modificar alguma carga horária, alguma coisa, tranquilo, não é isso? Mesmo que tenha solicitado o desligamento após a minha nova inscrição? Você não vai conseguir aumentar a carga horária, né? Não, Lúcia, não é aumentar, é modificar. Tipo assim, se houver necessidade de algum... Eu só queria confirmar, assim, nessa ação aqui eu coloquei, sei lá, 12 horas, mas aí eu vi que para outra eu tinha colocado 4, mas eu tenho que aumentar, então tiro de uma e coloco na outra. Mesmo se o desligamento foi realizado com sucesso, homologado, eu posso editar, não é isso? Eu acredito que depois que fizer o desligamento, você não vai conseguir editar mais. Entendi. Tá certo. Lomanto. Márcia, uma dúvida. O meu plano semanal terminou hoje. Então, amanhã eu faço um novo plano até o dia 31, não é isso? Isso, até o dia 31. E já pede amanhã o encerramento. Até o dia 31, né? Pronto, beleza. A minha dúvida é essa, que foi tanta pergunta aí que eu pensei que eu ia colocar mais encerrou atividade. ainda, ele encerra hoje, talvez até o mais... assim, o melhor seria já ampliar ele até o final do mês. Ampliar o mesmo? Ampliar o mesmo até o final do mês.
Mas como eu faço isso? Eu coloco mais 40 horas, é? Isso, vai colocando mais atividades. Aí eu peço desomologação, boto mais 40 horas. Não precisa pedir desomologação. Quando tu alterar ele já vai sair do status homologado, né? Vai voltar para o status anterior e aí tu já pode pedir a homologação novamente pelo sistema. Qualquer alteração que tu faça no plano atual, ela já vai gerar uma nova requisição de homologação. Pronto, que é de 40 horas, eu vou botar para 80 horas. Aí vai fechar certinho com o dia 31. Aí ele homologa e fica tudo ok, não precisa abrir outra semana. Aí... Na verdade, o máximo de uma atividade são 40 horas. Aí, então, tu não vai poder ampliar para 80 horas essa atividade. Tu vai poder colocar outra atividade. Não. Mais uma vez a mesma atividade. Sim, estou entendendo. Eu vou botar mais atividades, pode ser até a mesma, mas que feche 80 horas, não é isso? Isso, perfeito. Entendi. Beleza, tirou a dúvida. Obrigado. Estela. Eu, novamente. É uma questão operacional do sistema antigo. O meu plano terminou ontem, e hoje eu fiz o meu plano. Só que, excetuando a segunda-feira, que é feriado, né? Se não me falha a memória, eu tenho 6 dias úteis, então são 48 horas. Isso. Não é isso? Quando eu distribuo as 48 horas, ela não vai até o dia 31, diz que eu estou superior à vaga. Carga horária superior à vaga. Ela só aceita até o dia 30. Oxi. Vamos dar uma olhada junto, Estela. Deixa eu dar uma olhada junto contigo nesse caso. Eu entro em contato, tá? Tá, se você quiser, eu posso até compartilhar aqui. Não, você olha junto comigo, né? Isso, a gente combina um olho junto. Isso. Beleza. O que aconteceu. Tá certo. Tá bom? De qualquer maneira, eu fiz, viu? Já vou anotar aqui. Ana Maria. Eu acho que o colega respondeu a minha pergunta. A partir do momento que eu vou completar mais atividades, significa dizer que ele vai passar de 40 para 72 horas, e o sistema vai aceitar isso. Sim. Não é? Sim. Ok. Quando ele falou, ele já respondeu. Obrigada. De nada. Karen. Oi, gente, bom dia. Aqui é Maurício do Campus Penedo. Bom dia, Maurício. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, porque atualmente eu trabalho presencialmente, eu não estou no PGD. E eu vou ingressar agora e eu tenho uma dúvida quanto à compensação das horas da greve. Aí, nesse caso, como eu devo proceder para compensar essas horas? Na verdade, para entrar no PGD, primeiro essas horas têm que ser compensadas. Existe esse impedimento, né, de quem tem horários a serem compensados, não consegue ingressar no PGD antes dessa compensação. Então, todas as pessoas que participaram da greve estão impedidas? Não necessariamente que participaram da greve, mas que tenham qualquer carga horária a ser compensada, né? Independente de qual o motivo da hora a ser compensado. Entendi. Obrigado. De nada. Tem uma CGP aqui, deixa eu ver de onde é, Campus Maragogi. Bom dia, Márcia, Lúcia. Bom dia, Demetrio. Eu acredito que essa questão do cadastramento do plano até o dia 31 está bem claro, está bem resolvido. A minha dúvida, Márcia e Lúcia, é a respeito dos dias em aberto, sabe? A gente tem acesso a um relatório de dias em aberto por servidor, e não vou dizer a maioria, mas é uma quantidade considerável de servidores, possui 100 dias, 90 dias, 60 dias em aberto, e após o desligamento, eu acredito que ele não vai mais poder nem cadastrar nenhuma ocorrência, não fazer mais nenhum cadastro de esquecimento de registro de plano. Enfim, a minha dúvida é qual o tratamento, né, que vai ser dado a essa questão desses dias em aberto, né? Se cadastra-se o plano até o dia 31, pede o desligamento, ele se inscreve no outro, e vai existir alguma possibilidade de sanar essa pendência em relação a esses dias em aberto no antigo sistema, ou não tem essa possibilidade? Eu estou até dando uma olhada agora, Demetrio,
se o sistema, se ele faz esse... Ele não faz a princípio, tá? Eu cadastrei um dia presencial meu lá de 2022 e ele aceitou. Acho que ele não faz esse bloqueio por não estar mais na... Eu tenho, por exemplo, 2 casos de docentes aqui no campus que, após o desligamento, eles não conseguiram cadastrar nenhuma ocorrência, não conseguiram mais fazer nada. Tá, eu não sei, eu vou verificar com a DTI, mas a princípio eu fiz um teste aqui e consegui. Aí, se tu quiser me passar esses 2 casos concretos, até para eu encaminhar os nomes, e a gente verifica. Certo, então, na verdade, a orientação é cadastrar o plano até o dia 31, né? Isso. É o que é o principal agora. Aí essa questão do dias em aberto, aí depois é que a gente vai, né? Aí assim, a ideia é conforme aquele cronograma, né? Que até o dia 20 de novembro todas as pendências sejam ajustadas, né? Então, a gente vai emitir os relatórios, vai encaminhar para a CGPs os casos, né? Todos os casos que precisam ser olhados, e aí vamos vendo junto com as chefias e com os servidores para que sejam feitos os ajustes necessários. Perfeito. Caso tenha algum impedimento sistêmico, a gente vai atuando junto à DTI para ajustar. Valeu, Márcia. Beleza? Nada. Ângelo Mário. Oi, bom dia. Bom dia. Era com relação a 2 situações que bastante mastigadas, mas eu acho que um pouquinho mais de comentário sobre elas seria interessante. Primeiro, essa situação nova colocada aqui com relação à greve. Quem está devendo horas devido à greve não vai poder se inscrever. Não, beleza, comente mais um pouco sobre isso. E a segunda coisa que não difere muito é quando solicitar o desligamento desse plano atual. Não vai poder fazer acertos, né? Por exemplo, eu recebi algumas orientações da minha chefe imediata para fazer algumas melhoras no meu plano. Aí, se amanhã eu pedir a minha inscrição e o meu desligamento do plano atual, eu não vou poder mais fazer essas melhoras no meu plano. Era isso. Vamos lá, são 2 questões diferentes, né? Vou começar pela primeira. O impedimento não é para quem está devendo hora de greve, é para quem está devendo hora, tá? Não existe essa possibilidade de migrar de sistema de controle se eu não estiver com a minha carga horária toda ok. Então, se eu tenho horas a compensar do período que eu estou no regime de frequência, eu não posso ir com um banco de horas para compensar dentro do PGD, tá? A outra questão é sobre o registro das atividades. Mesmo o que não vai poder fazer é alteração nos tipos de atividade, mas nos registros, melhorar registros, ampliar registros, tudo isso vai ser possível, sim, mesmo com o desligamento da vaga no PGD. Então, esses ajustes ainda serão possíveis. Obrigado. Nada. Só para complementar aqui a informação para o Ângelo, o período das inscrições, pode observar, qual é o período das inscrições? De 24 a 28. Então, é o tempo que você pode fazer os ajustes necessários no seu plano, como a sua chefia pediu, para você poder se inscrever, certo? Isso aí. Lúcia, eu vou pedir licença um segundinho aí, se tu puder, e eu já volto. Obrigada. Certo, Márcia. Vamos lá. Elaine. Elaine, comunicação. Oi, pessoal, bom dia. Eu estava falando e estava desligado o microfone, desculpa. Em relação a essa ação do desligamento, ok, eu vou desligar, por exemplo, amanhã, mas eu vou poder colocar as atividades que eu for realizando até o dia 31, para depois a minha chefia possa fazer a avaliação. E uma outra questão,
Em relação à entrega no plano novo, ela vai ser geral por mês ou vai ser dia a dia como a gente faz nesse PGD atual? Com relação essa questão do plano antigo, a primeira pergunta. Você tem um plano, né, até o dia 31, certo? Então, você deve ter um plano até o dia 31. Lá até o dia 31, você é possível, coloque todas as entregas que você deve realizar até o dia 31, a sua chefia homologa o plano, certo? Você realiza a sua inscrição de 24 a 28. Aí, o que é que acontece? Se você não solicitar o desligamento, a sua chefia não tem como homologar a sua vaga nova. Mesmo você solicitando o desligamento, a sua chefia, você vai poder realizar, inserir as suas entregas, as entregas realizadas, atividades realizadas, e a sua chefia vai conseguir avaliar. Não vai ter dificuldade, certo? E com relação ao plano do sistema novo, o plano é um plano de 30 dias, é um plano de um mês. E aí, nesse plano de um mês, você vai conseguir, você vai colocando, você deve fazer esse plano e a sua chefia deve fazer a homologação desse plano e depois você vai conseguir inserir as entregas que realmente realizou. Márcia, ela perguntou, a Elaine perguntou essa questão do sistema novo, né? O plano não vai ser, alguns realizam plano semanal, não vai ser mais, vai ser um plano de 30 dias, um plano mensal. Sim. O servidor, em 1º de novembro, vai ter que criar esse plano, um plano de trabalho. E só depois é que ele vai conseguir realizando as entregas, né? Isso. Ela perguntando se ela vai poder realizar essa entrega de forma diária. Não, o registro da execução, sim, pode ser realizado da forma diária. A entrega, o envio do plano é em 30 dias. 30 dias, exatamente. Na verdade, é porque nesse plano atual, a gente coloca lá dia a dia. Tal dia, participei da reunião com a DGP, tal dia, fiz a matéria tal. Mas nesse novo plano, vai ser o mensal ou vai ser dia a dia? Não, para mim seria muito mais fácil mensal, assim, né? O registro de execução, ele é diário. Ele pode ser diário, né? Ele pode ser diário, não obrigatoriamente ele é diário, como no outro também não obrigatoriamente era diário. Mas o registro da execução, ele é no mesmo formato. Exatamente no mesmo formato. Né? Então, aquilo que eu falei numa das perguntas, né? Qual é a intenção? É que a chefia ela consiga realmente acompanhar quais são as entregas que estão sendo realizadas, né? E acompanhar e sugerir melhorias. Então, assim, o registro ele continua sendo da mesma forma. A avaliação que ela passa a critério ali do servidor, sendo no mínimo, né, semanal, para que ela fique realmente sempre estabelecida dentro do período mensal, de um mês. Ok, entendi. Obrigada. Tá bom, de nada, Elaine. Próximo, Karen. Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Ana Raquel, porque a gente está assistindo em grupo aqui em Penedo, eu, Karen e Maurício. E aí é uma questão sobre o pessoal que está presencial e que aderiu à greve. Há um prazo para essa compensação. Só que por dia só é permitido a pessoa compensar 2 horas. Então, humanamente, é impossível eu conseguir compensar todas as horas da greve nesse período pós-greve até essa inscrição agora do PGD, entendeu? Então, se isso for considerado, todas as pessoas que estão presencial no momento e que aderiram à greve não vão conseguir aderir ao novo PGD, porque não teve tempo hábil para que seja compensado essas horas da greve, visto que só é possível compensar 2 horas por dia. Sim. Eu posso completar essa pergunta? É o seguinte, me corrijam se eu estiver errado. Do que eu me lembro, no acordo de greve entre o Cientietfal e a reitoria, não foi acordado que a reposição seria de trabalho e não de horas? Não tem algo nesse sentido? É só para complementar a pergunta anterior.
Sim, exatamente, foi esse o acordo, e aí como ele seria registrado? Através de uma ocorrência qualitativa diária dentro daquilo que a lei estabelece, né, que é no máximo 2 horas por dia, qualitativamente, né, através dessa ocorrência e não do registro quantitativo, cada dia com o registro de ponto da carga horária. Está até bem especificada como deve ser feito, né, esse registro dentro de cada uma das modalidades de registro de frequência ou de acompanhamento de atividades. Acho que eu respondi uma e me perdi. Ah, tá, a questão da Karen era que eu seria humanamente repor dentro do período dessa seleção. Como a gente explicou, as seleções elas serão mensais, né? E aí, assim, qualquer ajuste que tenha, né, de necessidade de compensação, como eu disse, não necessariamente da greve, isso não é uma questão que é colocada nesse PGD, né? É uma questão que já vinha colocada desde a portaria anterior, ela tem que ser cumprida antes do ingresso no PGD. Aí, assim, se tem essa carga horária a compensar, seja ela por qual motivo, tem que primeiro fazer a compensação para depois entrar no PGD. Daniele. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer só uma pergunta em relação a essa parte de meus dias trabalhados. É igual aos meus dias presenciais do antigo sistema? É similar, Dani. Assim, porque o que antes a gente solicitava que fosse feito o registro apenas dos dias presenciais. Hoje, qualquer que seja a forma de execução do trabalho, né, seja ela de presencial ou de teletrabalho, ela deve ser registrada. Então, ela está um pouquinho ampliada, entendeu? E qual a razão, né? A razão é que a gente tem que fazer esse registro lá no CIGEP, da modalidade, de forma diária, conforme a orientação do MGI, e aí a gente também consegue fazer um acompanhamento, né, de se todos os dias do servidor ele tem um registro, né? Então, assim, se esse servidor, né, dentro do mês, ele não tem um registro lá no dia, sei lá, 4 de novembro, nem sei se isso não é feriado, mas vamos supor, eu vou conseguir avaliar se ele tem, ele não tem registro, mas por quê? Ele tem uma ocorrência, se não tiver com nem ocorrência nem registro, aí a gente tem uma falha, entendeu? Porque o que aconteceu nesse dia? Eu preciso que todos os dias dentro do sistema de gestão de pessoas ele seja vinculado a alguma modalidade ou de atuação ou algum afastamento ou registro de férias, etc. Então, é para que seja possível fazer esse acompanhamento. E só mais uma perguntinha, Márcia. Em relação ainda sobre esses dias trabalhados, vai influenciar em algum outro sistema essas informações ou não? Para transporte, essas coisas, não vai Isso, mudar? ele continua influenciando. Continua influenciando essas questões, o transporte, a insalubridade, até a própria carga horária possível para a realização de exames e consultas, né? Que se for dentro de um dia presencial, ela tem aquela carga horária que é possível ser dispensada da execução das atividades somente quando a modalidade de execução for presencial. Então, por exemplo, se eu registrar uma ocorrência de exame ou consulta e eu tiver naquele dia no teletrabalho, eu não vou ter o abono dessas cargas horárias, e tudo isso o sistema vê através dessas informações, né? Entendi, obrigada. De nada. Marcinha, Lúcia, nós não temos mais registros de questionamentos aqui. Então tá, vou agradecer a todos. Então, a gente disponibiliza ainda essa semana, né, o perguntas e respostas. E obrigado, ficamos à disposição. Grata pela atenção, meninas. Nada. Exatamente. Obrigada, gente, a todos pela presença de todos e todas. Boa sorte.
a todos nós. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem na paz. Melissa, se você puder interromper a gravação, a gente agradece. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada.